Então, a nossa aula de ciências desta semana, que vai do dia 21 a 25 de setembro, são as páginas 94 até a 99. E não esqueça de enviar a foto da página 98. Então, na aula passada, nós já falamos, sobre a matéria e suas transformações. Nós já falamos que tudo que existe é constituído de matéria. Vocês viram o exemplo da pipoca, que é uma transformação física. Vocês também viram lá em geografia que nós já falamos sobre o que é matéria-prima, que para que um objeto seja produzido precisa de uma matéria-prima. Aí depois aquilo vai passar por uma transformação, vai para uma fábrica. E aqui também, então, em ciências, nós vamos continuar falando sobre isso. Uma transformação física ocorre quando o objeto muda, mas o material de que ele é feito continua sendo o mesmo e não há produção de substâncias novas. A transformação não altera as substâncias que formam o objeto. Então, vejam aí um exemplo de como é feito o lápis, Então, a fabricação do lápis. A madeira é serrada e lixada, depois os vãos são preenchidos com cola e grafite, outra placa de madeira reveste a inicial, as placas são cortadas e formam um lápis. E o lápis pronto, O lápis é polido e recebe acabamento. Então, veja aí esse exemplo de uma transformação de matéria. Também na aula da semana passada foi enviado para vocês um vídeo do YouTube mostrando, que a matéria ela pode ser líquida, sólida ou gasosa, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, volta lá, assiste o vídeo novamente. Ao fazer um picolé caseiro, o suco de frutas passa do estado líquido para o estado sólido. Mas a mudança de estado não modifica as substâncias que formam o suco. Então, leia o texto e responda. Ana deixou seu sorvete alguns minutos ao sol, enquanto brincava com seu irmão. Quando voltou, o sorvete havia derretido. Em sua opinião, o que provocou o derretimento do sorvete de Ana, Então, o sorvete, a gente sabe que ele era do estado líquido, foi colocado na geladeira, no congelador, então, numa temperatura bem fria, para poder congelar. E aí, como aí no texto está falando que a Ana deixou o sorvete no sol, então o sol acabou por derreter o sorvete, que nem o gelo. Se você deixar a forminha de gelo fora do congelador, fora da geladeira, também vai derreter, Porque ele precisa daquela temperatura bem fria para que ocorra o congelamento. É possível reverter a mudança que ocorreu com o sorvete de Ana? Como? Então, sim, É só pegar o sorvete e colocar de volta no congelador. É lógico que, por exemplo, se o sorvete que ela deixou foi o sorvete de palito, se ela deixou no chão, se ela deixou em algum lugar, daí não vai ter como pegar de volta e pôr no congelador. Mas, por exemplo, se o sorvete estava num pote, num potinho, é a mesma coisa o pote de sorvete, Aquele que a gente compra, certo, no supermercado ou na sorveteria. Se você deixar ele fora, ele começa a derreter, mas se você voltar para dentro do congelador, ele vai congelar de novo, certo? Deu para entender direitinho? A formação de misturas. Como ocorre ao se juntar água e açúcar, não modifica as substâncias de que cada material é feito. Mesmo sem conseguirmos enxergar, o açúcar continua existindo na água. Então, observe aí, misturando aí o açúcar no copo de água. Então, mesmo essa água ela vai ficar docinha,
e a gente não vai enxergar o açúcar, mas o açúcar continua lá dentro do copo, né? Escreva se a mudança representada é uma mudança de forma ou uma mistura. Então, colocar azeite na sopa, né? Você põe o azeite lá e você mexe a sopa, então vai ser uma mistura. Cortar a melancia em cubos, você só vai mudar a forma da melancia, né? Vai ficar vários cubinhos de melancia. Então, é mudança de forma. É outro tipo, né, de mudança. Leia o texto e responda as questões. A arte de Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa é o autor da escultura ao lado. Ele ficou conhecido como Aleijadinho em decorrência das sequelas de uma doença que adquiriu aos 39 anos. Aleijadinho viveu no século XVIII e foi um dos maiores escultores brasileiros de sua época. Ele esculpia figuras religiosas em madeira e em pedra-sabão. Seu trabalho pode ser visto até hoje em igrejas e monumentos no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Quais materiais são mencionados no texto? Madeira e pedra-sabão. O que causa a transformação do material em escultura? O trabalho do artista, com o auxílio de seus instrumentos. Aí aqui na página 96, vocês têm uma experiência, né? Que se der para fazer, se vocês conseguirem, né? Se a mãe ou a pessoa aí responsável que está com vocês ajudar a fazer, embora, no caso essa atividade, vocês vão estar gastando bastante sal, né? É investigar a quantidade de sal que pode ser dissolvida em 100 ml de água. Então, para fazer essa experiência, vocês iam ter que pegar um copo de plástico transparente, né? Colocar a água e adicionando uma colher de sal e ir mexendo, né? E mexendo até vocês conseguirem ver quantas colheres de sal cabe dentro desse copo de água, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que no começo, quando eu coloco uma colher, o sal vai dissolvendo, né? Então, vocês vão ver que a água o sal vai se misturando na água e não vai dar para enxergar o sal. Só que se vocês continuarem colocando mais uma colher, mais uma colher, mais uma colher, vocês vão ver que aí o sal vai ficar em maior quantidade do que a água. Então, vocês vão conseguir ver bem o sal e vão ver, né, quantas colheres eu consigo colocar nesse copo de água. Então, aí essa resposta é pessoal, porque se vocês conseguirem fazer, né, essa experiência, então vocês vão responder quantas colheres de sal vocês colocaram até não conseguirem mais dissolvê-lo, né? Até ele não desaparecer mais na água. Como vocês perceberam que o sal não estava mais se dissolvendo na água, né? Então, vocês vão começar a mexer e vão ver que o sal continua lá no fundo do copo. Então, é porque não está dissolvendo mais. O que você faria para dissolver o sal que ficou no copo? Então, a única maneira de dissolver esse sal vai ser colocando mais água, né? Daí teria que colocar, acho que num outro lugar, porque pode ser que nesse copo aí não caiba mais água, porque você já colocou, né, uma quantidade de água, já colocou bastante sal. Então, se você colocasse num outro recipiente maior e continuasse colocando água, você ia ver que aí você ia conseguir dissolver esse sal, tá? Mas essa experiência, como eu estou falando, ela não é obrigatória. Se você conseguir fazer para você observar isso, tudo bem. Mas se você conseguir entender, né, como que é essa experiência e o que nós estamos falando, então tudo bem, não tem problema, você não precisa fazê-la. Depois nós temos mudanças de estado físico, né? Como eu falei para vocês, a semana passada foi colocado um vídeo para vocês assistirem, para
entenderem, né? O aquecimento e o resfriamento de um material pode provocar mudanças em seu estado físico. Quando a água é resfriada a temperaturas abaixo de 0 graus, ela congela. Essa mudança recebe o nome de solidificação. Quando o gelo é aquecido e atinge temperaturas maiores do que 0 graus, ele derrete, ou seja, passa para o estado líquido. Essa mudança é chamada fusão. A água líquida, quando aquecida, se transforma em vapor. Essa mudança recebe o nome de vaporização. Quando deixamos as roupas molhadas no varal, elas secam lentamente. A água evapora e vai para a atmosfera na forma de vapor. A vaporização também pode acontecer de forma mais rápida, com a formação de bolhas durante o aquecimento de água. Nesse caso, é chamada ebulição ou fervura. Quando o vapor de água é resfriado, ele pode se transformar em água líquida. Essa mudança recebe o nome de condensação. Isso acontece, por exemplo, quando o vapor de água liberado durante o banho encontra a superfície fria do espelho. Formam-se gotinhas de água que deixam o espelho embaçado. Então, observe aí esses exemplos, né? Então, a superfície do lago se solidificando por causa da baixa temperatura, o gelo derretendo, a roupa no varal secando e o vapor de água aí durante o banho, né? Então, vocês vão observando como a água pode ir mudando, né, de um estado para o outro. Ela vai passando de líquido para sólido, de sólido para líquido, né, de líquido para gasoso, né? São algumas mudanças que vão acontecendo com a água. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. O pai de Juliana lavou roupas e estendeu no varal. Entre as roupas lavadas estava a camiseta favorita de Juliana e a menina queria usá-la para visitar a avó mais tarde. Juliana perguntou ao pai se ia demorar muito para a camiseta secar e ele respondeu: como hoje está chovendo e frio, vai demorar um pouco sim. Você terá que escolher outra camiseta para ir à casa da sua avó. Se fosse um dia quente, a camiseta secaria mais rápido? Explique. Sim, com a temperatura mais elevada, o processo de evaporação ocorre mais rápido, né? Então, quando tá sol ou quando tá mais quente, né? Geralmente a roupa seca mais rápido mesmo. Essa pergunta você pode até fazer aí na sua casa para sua mãe ou para a pessoa que é responsável por lavar a roupa, que vai confirmar isso para você. O orvalho é caracterizado pela formação de pequenas gotas de água na superfície de objetos e plantas em madrugadas sem chuva e frias. Com o raiar do dia, as gotas desaparecem lentamente. Sabendo que o ar é formado por vapor de água, que mudança de estado da água deve ocorrer na formação do orvalho e no desaparecimento das gotas. Na formação do orvalho, deve ocorrer a condensação da água e no desaparecimento das gotas acontece a vaporização. Então, você viu lá no texto da página 97 que cada mudança no estado da água tem um nome diferente, né? Então, é isso que nós estamos respondendo nessa questão, tá? Então, quando forma o orvalho, o nome é condensação. Quando desaparece as gotas, né? Porque vai estar sol ou vai estar um pouquinho mais quente, daí essas gotas, esses orvalhos vão desaparecer. Então, é porque acontece a vaporização. Um botijão de gás de cozinha vem com 13 kg de líquido em seu interior, que se transforma em gás ao liberarmos a válvula. Qual é o nome da mudança de estado que ocorre ao abrir a válvula do gás? Então, é vaporização, né?
Porque o gás lá dentro do botijão tá líquido e quando a gente coloca lá, né, no fogão para acender o fogo, então ele sai em forma de gás. Então muda, né, de líquido para gasoso. Um botijão recém-comprado tem a mesma massa que um botijão que está sendo usado há algum tempo? Explique. Não, porque no botijão que já foi parcialmente usado, parte do gás foi consumida. Assim, o botijão tem uma massa menor, pois há menos matéria em seu interior, né? Porque vocês já não ouviram a mãe de vocês, ou a avó, ou alguém da casa falar: nossa, acabou o gás. Então, se acaba, é porque você vai usando e ele vai diminuindo, senão ficava o botijão lá, a gente nem precisaria comprar mais, né? Então, assim, ele tá líquido, quando você abre a válvula, ele sai em formato de gás, de gasoso, mas ele vai acabando, né? Aí depois você precisa trocar o botijão. E para terminar a aula, depois lá na página 99, vocês têm um texto, né, para ler. Derretimento do gelo nos polos. Várias atividades humanas promovem transformações no planeta Terra. O desmatamento, a queima de alguns combustíveis, como o óleo diesel e a gasolina, e as criações de animais, liberam uma grande quantidade de gases que fazem parte da camada de ar que envolve a Terra, provocando alterações nessa camada. Essas alterações podem estar relacionadas a um fenômeno chamado aquecimento global, que é o aumento das temperaturas do planeta. Uma das consequências desse aumento das temperaturas é o derretimento do gelo e da neve, que se formam nas regiões mais frias, como nos polos. Veja essas imagens da região do Ártico, em 1979 a 2012, elaboradas com dados enviados por satélites, né? Então vejam que esse texto, ele é um texto muito interessante e que mostra pra gente como o meio ambiente, tudo está relacionado. Então quando a gente fala, né, quando a gente aprende na escola a cuidar do meio ambiente, e às vezes a gente fala, não joga papel no chão, né? Na sala, às vezes parece que não tem problema jogar um papel lá no chão da sala, porque depois a moça da limpeza vai passar, vai pegar o papel, vai jogar e vai ficar tudo bem. Mas, na verdade, o meio ambiente, ele é um grande sistema. Então, quando você faz uma coisa que prejudica, né? Mesmo que você ache que aquilo vai prejudicar só naquele momento, mas não vai. Ele vai prejudicar todo o meio ambiente, toda a vida, né, no planeta. Então vejam aí esse texto e vocês podem estar, né, aproveitando. Tenho certeza que vocês estão ouvindo falar sobre as queimadas do Pantanal. Então, se vocês não ouviram falar, pesquisem e assistam nos jornais para vocês verem, então, como aquela queimada, ela não vai estar prejudicando só o Pantanal, só os animais que estão lá no Pantanal. Prejudica todo o meio ambiente, todo o planeta, prejudica a fauna, a flora, né, o ecossistema, a vida dos animais. Então, por isso, é muito importante que a gente cuide do meio ambiente, desde lá a casa da gente, né, a casa, o quintal, a frente da casa, as ruas, porque assim a gente vai estar contribuindo mesmo, né, para a melhoria do nosso meio ambiente, certo? Então essa foi a nossa aula de ciências desta semana.